A Constituição Federal proíbe o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho aos menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Nos últimos 20 anos, com a adoção de políticas públicas voltadas a resolver esse problema, o Brasil reduziu de maneira significativa o número de crianças e adolescentes que trabalham no país. Entretanto, o Ministério Público do Trabalho recebe, em média, 4.300 denúncias de trabalho infantil por ano. Bom, para entender um pouco mais este cenário e discutir formas de evitá-lo, eu converso hoje com o Vitor Alcântara da Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq. Tudo bem, Vitor? Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Vitor, para a gente começar, quais são as formas mais comuns que a gente tem ainda hoje de trabalho infantil? Então, a gente tem relatado tem 93 piores formas de trabalho infantil, 93. né? Para facilitar as dinâmicas de pesquisa, é separado em agrícola e não agrícola, né? Que são nas cidades. Tá. Então, rural e urbano. Rural e urbano, né? Quando a Fundação Abrinq começou, como você disse, tinham entre 8 e 9 milhões de crianças no trabalho infantil. Então, estamos fazendo um trabalho, o país inteiro, toda a sociedade, organizações, a gente conseguiu reduzir para 2,5 milhões. Então, antes era um pouco na produção, na indústria, hoje isso caiu muito. Então, até 13 anos é muito agrícola e depois dessa faixa etária dos 14 aos 17, aí a maior parte é nas cidades, né? Então, em várias atividades dentro das cidades. E o que foi determinante para ter essa redução significativa, como você acabou de mencionar? Então, um trabalho muito forte, né, com as empresas, né, a própria Fundação Abrinq, né, tem um programa Empresa Amiga da Criança. Quando ela não tem trabalho infantil e faz alguma ação para criança e adolescente, a gente reconhece. Outras organizações fazem o mesmo trabalho, a própria OIT. Então, foi um trabalho da sociedade de conscientização, mostrando para as empresas que era importante que essas crianças tenham cuidado, que ela vá para a escola e que ela não trabalhe, né? O trabalho é perigoso e tirar da cadeia produtiva foi muito importante. É possível traçar um perfil dessa criança que realiza esse tipo de trabalho? E só para entender, hoje ainda é mais comum, então, na região agrícola, como você bem mencionou? Até 13 anos, agrícola, metade meninos, metade meninas. Na parte mais para frente, depois de 14, aí a maior parte são meninos, 70% são meninos, né? Sim. Em atividades das mais diversas, né? Então, pequenas, trabalho urbano de uma forma geral, na indústria, na transformação, e já não está muito na cadeia, está onde as empresas falam da terceirização ou quarteirização. E aí é onde fica um pouco mais difícil de combater. Então, as denúncias são muito importantes, né? Então, se você tem uma empresa que contrata um terceiro, que passa para uma família fazer um trabalho em casa, para o Ministério do Público do Trabalho é difícil de saber, então a denúncia é muito importante. Então, sai até dessa faixa etária menor que trabalha no agrícola para as cidades e aí, então, precisa das denúncias para poder facilitar esse combate. Como que as pessoas podem denunciar? Tem o Disque 100, né? Que é um telefone de ligação gratuita, você precisa ter um pouco de dados, saber onde está, né? Tem o Proteja Brasil, que é um aplicativo, que é bem bacana, você no próprio celular você pode fazer denúncia, e no próprio Ministério Público. A Fundação tem um site, Não ao Trabalho Infantil. Ali tem os links para denúncias e muito dessa explicação dos dados que a gente está conversando aqui, né? Tipo, as pessoas podem se aprofundar um pouquinho nas histórias das crianças que tiveram sobre o trabalho infantil e um pouco dos canais de denúncia. Vamos falar um pouquinho sobre a questão de punições. Quais são as punições? Há punições para quem realiza esse tipo de trabalho? Então, como você disse, é proibido, mas não é crime. Então, tem uma sutileza, mas é muito importante. Então, do lado da família, né, que aí já vem uma exploração do trabalho infantil, é perigoso até perder a guarda das crianças, né? Então, aí o Ministério vai para o Conselho Tutelar, tem uma ajuda da assistência, os CRAS, para saber o que está acontecendo com aquela família. Hoje em dia já pode ter uma ajuda, né, financeira mesmo, o próprio Bolsa Família e outros programas. É sempre importante ter um programa no contraturno, né? Então a criança vai para a escola e aí depois algum atendimento, algum programa, alguma política pública ou de alguma organização sem fins lucrativos para tirar ali do trabalho infantil.
E aí, do lado da empresa, né, o Ministério fazendo uma fiscalização, ele pode gerar multa, né, multas altíssimas, pode gerar um termo de ajustamento de conduta, e aí vai depender de caso a caso. Como a gente falou, está bem espalhado, né, na parte tem criação de animais, tem comércio. Então, para cada caso, para cada situação, vai ter uma punição, né? No caso, quem vem a consumir o produto ou serviço oferecido por crianças, também pode ser responsabilizado de alguma maneira, Victor? Na verdade, a função de quem compra ou da sociedade é não comprar, né? É fazer a denúncia e, na dúvida, fazer um pouco de pesquisa, né? Então, a gente falou do Empresa Amiga da Criança, a gente dá um selo para as empresas que não tem trabalho infantil. Então, nos supermercados, nos produtos em geral, você consegue saber, esse produto não tem trabalho infantil, vou priorizar esse produto. E, normalmente, né, os produtos ilegais são sempre os que podem ter esse risco. Então, evitar. Então, o trabalho, né, o tal do consumo consciente, é consciente em relação a produtos que não vão fazer mal à natureza, mas também não vão fazer mal às crianças, né? Porque uma empresa legalizada, que está fazendo tudo corretamente, não vai ter trabalho infantil. Mais uma questão de conscientização, né? Só para a gente finalizar rapidinho, eu queria que você repetisse. A gente tem, então, o Disque 100, tem um aplicativo, qual Proteja o nome? Brasil. Proteja Brasil. Você pode baixar nas lojas. E o site da Fundação Abrinq, não ao trabalho infantil.org.br, você vai ter todas as informações, histórias e ver os problemas que são as atribuídos ao trabalho infantil, né? Então, problemas físicos, psicológicos, e tem muitas histórias lá. Tá certo. Queria então agradecer a participação do Vitor Alcântara da Graça, que é gerente executivo da Fundação Abrinq, conversando um pouquinho com a gente hoje sobre trabalho infantil. Vitor, muito obrigado pela entrevista. Obrigado.